E aí, caros, tudo bem com vocês? Aqui é Márcio Bezerra, eu trabalho com análise e desenvolvimento de sistemas. Nesse vídeo interessante, nós vamos explorar aqui uns modelos de IA da coleção BERT. Na verdade, nós vamos explorar nesse vídeo um modelo em si, que é o BERT Base Uncased. Então, eu estou no site aqui do Hugging Face, que é um site onde você encontra melhores informações sobre esses modelos. Para você encontrar o modelo que nós vamos trabalhar aqui nesse vídeo, você tem várias opções. Uma delas é aqui na parte de cima. Você pode vir aqui em Models, clicando em Models. Inclusive, eu esqueci de mostrar aqui o endereço do site, né, que é huggingface.co. Eu vou deixar esse link aí na descrição. E quando eu digo deixar o link na descrição você vai encontrar um primeiro link que vai para os recursos do vídeo. E aí vai depender do vídeo, pode ter trecho de código, pode ter links, pode ter outras coisas também. Mas para você encontrar o modelo referido aqui do vídeo, então você tem a opção de ir aqui em Models, nesse menu. Você tem outras opções também. E aqui a melhor opção que eu acho é você clicar nesse link Full Text Search. Isso porque aqui você tem uma busca mais detalhada, que ele busca também pela descrição. Se você digitar BERT, você tem aqui a coleção completa dos, eu diria, submodelos, dos modelos, é melhor dizer assim, que fazem parte dessa coleção. Para quem não sabe, o BERT é uma coleção de modelos criados pelo Google e eles podem ser encontrados aqui nesse site do Hugging Face, nessa plataforma, quer dizer. E o que nós vamos trabalhar é exatamente esse primeiro aqui. Você encontra por esse nome, é BERT Base Uncased. Esse Uncased aqui significa que ele é case insensitivo, ou seja, ele não vai diferenciar maiúsculas de minúsculas. Tanto faz você colocar maiúsculo como minúsculo, então ele vai saber trabalhar com essas palavras. Do que se trata esse modelo? Então vamos clicar nele aqui para a gente obter mais informações. Sim, outra coisa que você também pode procurar modelos nessa parte de cima aqui, onde você tem Search, Models, Dataset, Users. Inclusive, falar em dataset, nesse site você também encontra os datasets. Datasets são uma coleção de dados que são utilizadas por esses modelos para que eles possam ser treinados, ou seja, uma coleção gigantesca de dados para que seja possível um treinamento completo desses modelos. Então, você pode também procurar aqui, você faz a mesma coisa, se você digitar BERT. Você aqui tem uma lista mais resumida, talvez há quem diga que seja até melhor procurar por aqui, porque você tem uma lista mais resumida. Por exemplo, o que a gente vai encontrar, que a gente vai trabalhar é com esse aqui, que é o BERT Base Uncased, mas tem outros modelos que aqui no canal nós vamos também discutir, fazer vídeo sobre eles, que é, por exemplo, um deles, esse que fala sobre sentimentos. É bem interessante, você digita uma frase e ele dá lá um ranking de 1 a 5 estrelas, que indica qual é o nível sentimental dessa frase. Porém, isso aí é para outro vídeo, que se já tiver feito eu vou deixar um card passando aqui nesse vídeo, mas eu gostaria que você continuasse nesse atual, porque ele vai ser bem interessante e guardasse esse do card para assistir depois, né? Então nós vamos trabalhar com esse modelo aqui, então ele já está aberto. Eu marquei algumas coisas interessantes para falar sobre ele aqui. E logo aqui no início, ele indica que esse modelo foi um modelo pré-treinado na língua inglês, né, como ele diz aqui, usando uma metodologia chamada de Masked Language Modeling, que é MLM. É basicamente, pelo que eu entendi, uma metodologia que trabalha com máscaras incluídas em um texto. Essas máscaras podem vir no início do texto, a gente vai já entender direitinho o que eu estou querendo dizer aqui, podem vir no final do texto, e ele diz aqui que esse model, como eu já falei, ele é uncased, ou seja, ele é case insensitive, quer dizer que ele não vai diferenciar maiúsculas de minúsculas. Aqui embaixo ele diz também, em resumo, que eu estou pulando algumas coisas para não ficar muito longa essa introdução, que foi treinado utilizando uma larga quantidade de dados e que foi treinado na linguagem em inglês. Ao buscar aqui o modelo, eu encontrei uma versão multilingüe dele, então nós vamos testar, vou já procurar fazer uma busca para ver se a gente encontra novamente, porque eu ainda não sabia nem que tinha essa versão multilingüe, mas como eu acabei vendo aqui no próprio vídeo, nós vamos anotar também o endereço desse multilingüe para ver se ele funciona de maneira satisfatória utilizando português. E antes que eu esqueça, eu acho que eu esqueci de falar, nós vamos criar aqui uma aplicação Blazor que vai fazer uso desse modelo, uma aplicação bem intuitiva, bem interessante e bem simples também, que vai fazer uso desse modelo e a gente vai mostrar através dela como ele funciona. Então vamos descer aqui para ver se tem alguma coisa mais anotada de interessante. Então, aqui ele informa que esse modelo tem basicamente dois objetivos. Um é referente ao que eu já falei sobre o Masked Language Modeling, que é o MLN, que, como ele diz aqui, é uma maneira de prever palavras. Então, no meio de uma frase, a gente vai colocar ali uma máscara. E o que esse modelo vai fazer? Ele vai, através de um ranking, prever qual é a palavra que mais se colocaria no lugar daquela máscara. Por exemplo, se você digitar uma frase assim, esse carro é, e colocar uma máscara ali, então ele vai criar um ranking de palavras que seriam as mais utilizadas, no caso dessa frase, para se colocar depois desse que você falou, para complementar essa frase. E aqui embaixo diz também que ele trabalha com um esquema chamado NSP, que é a capacidade de prever qual é a próxima frase. Então, pelo que eu entendi aqui, ele é um modelo realmente bem simples. É aquele modelo que você pode, por exemplo, utilizar para ajudar uma pessoa a complementar uma frase que ela está escrevendo. Sendo que nesse caso aqui, utilizando uma máscara, que a gente vai já entender para que serve essa máscara, como colocar essa máscara, ele não leva em consideração apenas o final da frase. Você pode colocar essa máscara no meio. Assim como ele prevê uma palavra que vai ficar ali no final da frase que está sendo escrita, ele pode prever também uma palavra que vai ser colocada no meio da frase e talvez no início da frase. A gente pode fazer um teste. Aqui eu também marquei as possíveis variações desse modelo. Então ele tem algumas variações. Lembrando que quanto maior é a variação, mais detalhada é a resposta. Então ele tem essa aqui que é a BERT Base Uncased. Tem esse BERT Large Uncased. E tem todos esses outros aqui, inclusive o que eu falei que foi o multilingual, né? Ele tem esse daqui também, só que eu tô notando aqui que ele é cased, né? Então vai dificultar mais um pouco porque ele vai se basear exatamente no case da palavra.
Então, se ele só conhecer aquela palavra com letra maiúscula, se você digitar aquela frase com letra minúscula, ele não vai conseguir identificar, não vai conseguir prever, não vai conseguir trabalhar de maneira satisfatória. Mas eu vou abrir também essa variação aqui em uma outra aba, porque eu estou pensando em fazer um teste dela também. Vou deixar ela guardadinha aqui, que se for o caso, nós vamos também testar nesse vídeo para ver aí se existe alguma diferença entre eles. Vamos ver se eu fiz mais algumas anotações aqui para baixo. Então aqui ele dá uns exemplos de uso. E aqui a gente já pode conhecer o que significa essa máscara, né? Por exemplo, ele colocou como input aqui uma frase: Hello, I am a mask, aqui é a máscara, model. Então ficou aqui essa máscara no meio da palavra. Então ele criou, o modelo criou essas sugestões aqui para complementar a frase. Note que aqui nessa frase ficou com fashion no lugar da máscara. Então ele criou aqui um ranking, não é? E note que quanto maior o ranking, que está aqui em ordem decrescente, maior é a probabilidade, segundo os estudos, segundo a maneira que o modelo foi treinado, para essa palavra ficar no lugar daquela máscara. Então aqui ele já deu outra sugestão, em que ele coloca aqui como role, para complementar a frase. Esses termos aqui que você está olhando, CLS e CEP, são termos que fazem parte desse modelo que não vão interessar muito a gente nesse vídeo. Mas basicamente é porque ele trabalha com sequências de frases também. Então esse CEP aqui é como se fosse um separador entre sequências de frase, né? Então para você ver aqui, outra maneira que ele definiu, que ele autocompletou a frase, ele colocou como new também. Então, por exemplo, ele está dizendo aí, vamos tentar entender o que foi que ele fez. Na primeira ele disse, hello, eu sou um modelo fashion. Então ele colocou mais para o lado de fashion aí. Na segunda, ele quer dizer que, hello, eu sou um modelo a seguir, né? Um modelo a se seguir, que ele quis dizer aí com esse rolling, acredito eu. Na terceira, hello, eu sou um novo modelo. Então, essas são, segundo como foi treinado esse modelo, as palavras, as três continuações, complementações mais prováveis de ocorrer referente a essa frase aí e referente à máscara, o local onde a máscara foi colocada. Deixa eu ver se eu ainda anotei algumas coisas. É importante também a gente ver aqui que ele escreve que o modelo BERT foi um modelo pré-treinado no que ele chama aqui de Book Corpus, que é um dataset de 11 mil livros que não foram publicados, né? Então ele tem aí uma grande quantidade de dados, de frases, em que ele pode se basear para fazer a previsão de palavras e de sequências de frases. Inclusive ele diz aqui que é baseado também na enciclopédia em inglês, né? Em que dessa enciclopédia, segundo ele exclui listas, tabelas e cabeçalhos. Então, de uma maneira bem básica mesmo, para fazer uma descrição, ele é um modelo que trabalha com a previsão de palavras, não é? Palavras e sequências, como ele diz aqui, ele trabalha também com previsão de sequências de frases. Outra coisa que eu esqueci de falar é que esses modelos você pode utilizar tanto localmente, como utilizar no que eles chamam aqui de Inference Providers, que basicamente são servidores que hospedam esse modelo para facilitar a utilização deles. Muitos desses modelos, eles requerem muita utilização de CPU, GPU. Então, em alguns casos, você pode testar esses modelos nesses Inference Providers que eles disponibilizam aqui. Antes de ir para isso, para que você possa fazer a utilização, fazer download, baixar o modelo e utilizar, você precisa criar uma conta aqui no Hugging Face. Então, você, ao criar a conta, vai ter aquela confirmação de e-mail. Eu não vou mostrar isso aqui, que é um negócio bem simples. E você vai precisar estar logado aqui no Hugging Face para testar alguns desses modelos. Sim, é possível, em alguns casos, você testar os modelos na própria página aqui do Hugging Face, que é o caso desse aqui. Mas para que você possa criar Access Token, nós vamos precisar já de criar um Access Token aqui para a gente poder acessar a API através da nossa aplicação. Então, nós vamos precisar criar um Access Token. Mas você pode já testar o modelo aqui. Nesse caso aqui, ele já tem um prompt aqui para que você possa testar. Então a gente pode até tentar brincar um pouco aqui, aproveitar esse prompt que eles colocaram aqui, em que aqui ele está pedindo para colocar a sequência e já está pedindo para computar. Daqui a pouco a gente vê o código aí. A gente pode inventar qualquer coisa aqui, por exemplo, my car is, e a gente vai colocar o mask. Note aqui em cima que ele está falando que o termo de máscara é esse mask aqui, do jeito que você está vendo. Então você tem que colocar exatamente como ele está aqui. Inclusive eu vou até copiar ele e colar aqui, só para ver o que ele vai fazer com essa frase aí. Então ele está computando e veja o que ocorreu aqui, veja o que ele fez. Ele autocompletou apenas com pontuação. Na verdade, nesse caso aqui, ele autocompletou apenas com ponto ou com interrogação, para tentar dificultar mais uma coisa e ele não ficar achando apenas isso. Como eu disse, ele é um modelo bem simples. Eu vou colocar um red aqui, só para indicar que eu estou querendo dizer que my car is alguma coisa red. Talvez seja a cor, né? Vamos ver como é que ele vai interpretar isso aí. Aí veja que já mudou aqui as coisas, né? Então, ele colocou aqui bright, né? Que pelo que eu entendi parece que é como se fosse vermelho brilhante. Meu carro é vermelho brilhante. Painted, ou seja, meu carro é pintado de vermelho. Colocou steel aqui, é todo vermelho. É um vermelho que ficou meio complicado, mas faz sentido realmente. Meu carro é um vermelho, né? Tá certo, faz sentido. Então, pelo que você viu aqui, o modelo ele é realmente bem simples. Eu vou inclusive testar aqui, vou até copiar aqui e vou ver como é que ele vai se comportar se a frase for em português. Meu carro é... Eu vou colocar a máscara aqui e vou colocar, dessa vez vou colocar verde aqui, pronto. Vamos ver em português como é que ele vai... Então, você nota que em português ele se perde, né? Isso porque esse aqui não é a versão multilingüe. Então, ó, meu carro é o verde, mas até que deu certo, né? Mas a verde aí já não deu. Aí já perdeu um pouco do sentido. Eu vou copiar aqui, como eu disse que eu ia aproveitar para testar esse multilingüe que eu coloquei nessa outra aba. Não sei se vai dar para testar aqui. Nesse caso aqui, ó, em alguns casos, em alguns modelos, ele diz aqui que esse modelo não foi publicado em nenhum Inference Provider. Então, para que você possa testar aqui, ele precisa estar publicado em um dos Inference Providers
que são permitidos aqui no Handface. Mas a gente pode testar ele em código, já que a gente vai codificar daqui a pouco, então nós vamos testar ele em código mesmo. Bom, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer para programar é ir aqui, né, no seu avatar, aqui em cima, depois que você já tiver, claro, logado, você vai clicar nele e vai aqui, inclusive eu esqueci de falar, aqui você tem umas cotas de utilização. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essas cotas, e aqui ele já vai mostrando para você o que você já utilizou dessas cotas. Por exemplo, eu utilizei várias requisições aqui, muitas requisições, e até então eu estou vendo aqui que do meu Inference Usage, que é quando você utiliza o modelo utilizando um dos Inference Providers. Então, como é algo que está ali hospedado nos provedores deles, então eles cobram essa utilização. Se você baixar um modelo em que ele vai estar local na sua máquina, logicamente você não vai precisar pagar por isso. Mas a gente veio aqui para criar Access Token. Então, nesse menu aqui embaixo, você tem a opção Access Token, que nós vamos entrar nela. Eu vou ter que chamar de novo aqui o menu. Pronto. E aqui você tem a lista de tokens que você já criou. Tem também aqui o próprio nome que você deu para o token, que você pode dar nomes para os tokens. Aqui você tem o próprio token que você não pode mais ver depois que criou. Então, a única oportunidade que você tem de copiar o token é no momento que você cria. Aqui você tem a data que você criou, inclusive a última utilização desse token. E esses tokens também, para eles, você pode também conceder permissões. Então nós vamos criar aqui um novo token, clicando aqui em Create New Token. E quanto às permissões, você tem aqui a opção Fine Grained, que eu acredito que seja assim uma maneira mais refinada de você definir as permissões. Você tem aqui a permissão de leitura, né, em que esse token ele seria somente leitura, como está dizendo aqui. Esse token seria somente leitura, com acesso somente de leitura. E aqui você pode definir o token como possibilidade de escrita também. Nesse caso aqui nós não vamos definir permissão nenhuma, nós vamos apenas deixar aqui, vamos apenas dar um nome para o token. Por exemplo, eu posso colocar aqui como code total token. E logo aqui embaixo a gente tem um botão Create Token. Nós vamos deixar no momento sem permissões para ver se a gente vai precisar realmente de alguma dessas permissões aí. Aqui nós já temos o token, eu vou copiar ele aqui. Nós vamos já ter que colar ele em alguma parte para não perder. Eu vou até deixar esse modal aqui aberto, não vou fechar. Pode ser que precise copiar novamente esse token aí. E já vamos aqui para o código. Eu estou aqui com o terminal aberto. Deixa eu ver como é que está aqui o tamanho das fontes. Vou tentar dar uma aumentada aqui. Eu vou ver em que pasta eu estou. Pronto, eu vou para a minha pasta de projetos. Eu costumo organizar meus projetos por tecnologia. Então vamos ver quais são as tecnologias que eu já tenho aqui, quais são as pastas. Eu tenho aqui Docker e Rust, que eu estava fazendo uns testes com Rust. Então nós vamos criar aqui, como nós vamos criar em Blazor, nós vamos criar aqui uma pasta chamada Blazor. E eu já vou entrar de maneira correta aqui nela e vou criar já aqui nossa aplicação, que eu vou utilizar aqui o Workload Blazor. Eu vou criar a aplicação bem rápida, sem explicar muito como é detalhes de criação, porque a gente precisa ir logo para o objetivo aqui do vídeo, já que todo vídeo aqui no canal eu explico desde o início, em detalhes, como é que se cria o vídeo, e assim a gente perde um certo tempo e o vídeo acaba ficando grande. Então, para isso, eu vou deixar um card passando de um vídeo do básico ao avançado de Blazor, em que ele explica com mais detalhes como é que você cria a aplicação, inclusive explica como é que você trabalha com perfis, como é que você cria um modelo de dados, como é que você cria um contexto para utilização com o banco de dados, utilizando o Anti-Framework, dentre várias outras coisas, mas eu gostaria que você apenas marcasse esse vídeo e continuasse nesse atual aqui, que vai ser também muito interessante. Para criar uma aplicação .NET, eu vou primeiro, logicamente, dizer qual é a versão do .NET que eu estou utilizando. Então, eu estou utilizando a versão 8.0.101. Se você tiver uma versão ligeiramente diferente dessa, você não vai se preocupar, porque a codificação vai ser a mesma que nós vamos fazer aqui. E para criar a aplicação em si, a gente vai disparar .NET New. Eu vou criar a aplicação utilizando o Workload Blazor, "-n", então aqui vai ser o nome da aplicação, que nós vamos colocar aqui Predict BERT. Então, Predict BERT significa que previsão de palavras, né? E BERT, que é a coleção lá de modelos, né? Você pode colocar aí o nome que você quiser para criar a aplicação. Então nós vamos criar aqui, que é bem rápido a criação. Na verdade, ele já criou. E nós vamos entrar aqui na pasta e vamos utilizar aqui o Visual Studio Code para codificar. Então ele abriu aqui em outro monitor, que eu vou trazer para cá. Já vou logo aqui abrir algum arquivo de código para que eu possa ver como é que está aí o tamanho das fontes. Acredito que esteja no tamanho bom, mas a gente vai ainda aumentar mais um pouco aqui. Pronto, ficou enorme aí. Eu vou trabalhar mesmo nessa página aqui, que é a página Home. Deixa eu ver se eu consegui aqui pro terminal. Vou trabalhar na página Home mesmo, só que eu já vou definir aqui o Render Mode. No caso, nós vamos trabalhar no Render Mode Interactive Server. Ele ainda não terminou de analisar aí, mas eu já vou aqui colocar Interactive Server Render Mode. Esse é o melhor Render Mode que eu acho, porque renderiza tudo lá no servidor e só o que ele baixa para o cliente, que é o navegador, é apenas HTML e um pouco de JavaScript. Assim você fica com o seu código-fonte mais assegurado lá no servidor. No caso do Interactive WebAssembly, já é diferente. Ele baixa seu código todo para o cliente, para o navegador. Então, se você tiver alguma coisa sigilosa ali, pode ser comprometedor, porque algum utilizador pode se utilizar, por exemplo, de IA e facilmente tentar entender alguma coisa, burlar alguma coisa ali na sua lógica de negócio, na sua regra de negócio. Para você entender melhor sobre o Render Mode de uma maneira mais detalhada, eu vou colocar também um vídeo passando um card agora nesse momento. E eu repito, eu gostaria que você apenas marcasse esse vídeo para continuar nesse atual aqui, que vai ter muita coisa interessante. Então, nós já vamos aproveitar para colar logo nossa API Key, porque eu já estou quase perdendo ela. Eu acho que eu até já copiei alguma coisa, se eu não me engano aqui. Não é o local ideal para isso, mas nós vamos utilizar o App Settings, que é aqui onde você coloca configurações personalizadas da sua aplicação. Inclusive, a vantagem de utilizar o App Settings é porque, com o servidor rodando ali, você pode modificar o arquivo sem precisar recompilar a aplicação. Então, algumas configurações você
pode mudar apenas modificando o conteúdo do AppSettings, que ele vai estar lá também no servidor de produção quando sua aplicação estiver rodando. Então você modifica apenas aqui, sem precisar recompilar a aplicação. Aqui não é o local ideal e o mais seguro para isso, que no caso seria em variáveis de ambiente, mas nesse caso aqui, nós vamos colocar no AppSettings. Apesar de que ele também não é tão inseguro assim, já que esse arquivo vai estar lá na raiz do site no seu servidor. Então, se uma pessoa conseguiu chegar ali na raiz e conseguiu acessar esse arquivo, então praticamente nada mais é seguro para esse servidor. Né? Então, eu vou criar aqui como API Key e vou ver se eu ainda consigo colar, senão a gente vai ter que criar outra lá. Então, consegui ainda colar aqui a API Key. Outra coisa que eu vou aproveitar para colocar aqui é o endereço, o base URL da API que nós vamos acessar. Então, eu vou chamar aqui, por exemplo, de API URL mesmo, dessa maneira, e vou mostrar para você onde é que a gente encontra essa informação. Então, vamos voltar aqui para o site, inclusive o pop-up ainda está aberto aí, o modal, agora a gente pode dar um done aqui, e pronto, você pode notar que ela ficou aqui a chave que você criou, aí tem aqui a chave, o nome da chave, tem aqui faz 10 minutos que ela foi criada, e a própria chave que você já não pode mais ver. Mas eu acho que a gente pode modificar aqui as permissões, vamos ver se dá para modificar. Então, na verdade, não dá mais para modificar da maneira que estava antes, mas talvez a gente possa modificar se precisar aqui. Nós vamos precisar agora da URL base lá, da API que nós vamos utilizar. Lembrando que nós não estamos aqui, nós estamos na API multilinguagem aqui, que foi a aba que nós pegamos, né? Só que a gente vai para essa aqui, que inicialmente a gente vai testar. Então aqui eu vou... Onde é que você pega aqui informações sobre código? Bom, nessa parte que nós utilizamos aqui para testar, existe bem aqui, bem escondidinho mesmo, você vê aqui um view code, onde você pode verificar o código do que foi utilizado para que você obtesse esse resultado na própria página aí. Então o código que eles utilizaram, eles mostram aqui em Python. A maioria dos códigos aqui você vai ver realmente em Python. Então, mas você pode vir aqui em JavaScript, se você achar melhor assim, ou você pode vir aqui em Kali, onde a gente tem, para .NET talvez seja a página mais usual, porque aqui a gente vê algumas coisas interessantes, como por exemplo, a gente vê a URL que nós vamos utilizar, que é a que nós estamos precisando ali, a gente vê o que a gente precisa enviar no cabeçalho. Então, por exemplo, aqui a gente vai enviar o token que nós acabamos de criar, ele é um token bear, o content type, nós vamos precisar fazer isso aqui, enviar, e veja só, aqui é o que interessa mais, nós vamos precisar enviar esse objeto, é um objeto que tem apenas uma propriedade, que é a propriedade inputs, que na verdade é a frase. Ou seja, a gente vai enviar apenas um objeto que tem uma propriedade inputs, e esse inputs é um string que é a frase que vai ser analisada. Infelizmente aqui ele não mostra qual é o formato do retorno, ou então se ele mostrar, você pode aí nos comentários dar uma ajudada e dizer como é que ele faz isso, mas de qualquer maneira eu também tenho uma maneira de obter o formato desse retorno que eu vou já mostrar para vocês aqui. Você pode também ver essa mesma informação que nós vimos aqui na parte de Inference Providers. Então aqui no menu Deploy, você inclusive aqui nesse menu Deploy, caso seja seu interesse, você pode fazer o deploy desse modelo, né, dessa API já criada e já podendo ser consumida para um dos servidores que ele lista aqui. Então, como você pode ver, você pode fazer o deploy para esse HF Inference Endpoints, Amazon SageMaker, Azure ML aqui, Spaces. E quando aparece aqui em cima Inference Provider, significa que você não vai precisar fazer o deploy, ele já está aqui no Hugging Face. Até onde eu entendi, ele já está aqui no Hugging Face. Nesse ponto, então você vai exatamente nessa primeira opção aqui, onde você vai ter basicamente aquilo que a gente já viu. Então, da mesma maneira, como eu disse que ia fazer, eu vou aqui nesse Multilingual e vou voltar aqui para a página inicial dele, vamos ver se a gente consegue ainda chegar. Aqui eu estou voltando algumas páginas para não ter que procurar de novo, então nós estamos nele aqui, como você pode ver aqui em cima. A gente está nessa versão, que talvez seja um pouco diferente o endereço. Vamos aqui no Deploy, note que aqui ele não tem aqui o Inference Provider, o que significa que a gente não vai poder consumir ele da maneira comum que a gente vai fazer agora, utilizando o próprio Hunting Face. Nesse caso desse Multilingual aqui, você vai ter que fazer um deploy para alguma parte para poder consumir ele. Vou ver até se nesse menu aqui tem alguma observação sobre isso, não. Portanto, a gente vai dar uma esquecida nele, inclusive nós vamos fechar essa aba aqui e vamos apenas copiar aqui o que a gente estava precisando, que é não é nem o base URL, né? Aqui é a URL completa. Nós vamos colocar realmente a URL completa aqui mesmo e vamos colar. Então a API URL vai ser essa daí. Então eu já vou salvar tudo aqui e vou fazer algo que eu esqueci de fazer. Quando você inicializa um novo projeto utilizando um workload do .NET, é aconselhável você dar uma compilada para ver se está tudo ok, inclusive com o próprio workload, porque eles estão atualizando, de repente a sua versão aí não é compatível, sei lá, pode ocorrer algum problema. Então é bom você fazer isso antes de começar a codificar, até para ver se o problema é no seu código, se caso ocorra algum problema, ou se está no próprio workload. Então, como você pode ver aqui, deu tudo sucesso, né? Aqui deu 0 warnings, 0 erros, e a gente agora pode prosseguir de maneira mais segura. Como eu já sei que a estrutura necessária para que a gente possa fazer esse request é apenas uma estrutura que tem apenas uma propriedade chamada inputs, então nós vamos aqui sem muita dificuldade já aproveitar para criar ela. Nós vamos tipar aqui tanto o request como o response. E eu vou aproveitar para criar aqui uma pasta para o request. Na verdade, vai muito da sua opinião, do seu gosto. Você pode criar, por exemplo, uma pasta chamada DTO para colocar esse request dentro, também um response dentro dela. Você pode utilizar até uma pasta chamada models. Tem gente que gosta de fazer assim, nada contra, apesar de que models ali é mais para ser utilizado nas classes que vão compor o modelo de dados, mas tudo bem, pode ser utilizado assim. Sem seguir muito boas práticas, nós vamos criar aqui uma pasta que eu vou dividir aqui. Eu costumo fazer também assim, eu divido em DTOs, que são coisas internas da aplicação, classes pouco, que a gente chama assim, internas da aplicação. Eu costumo ainda criar as pastas request e a pasta responses também, além da pasta models. Então, no caso aqui, nós vamos criar aqui
a pasta requests, onde aqui eu vou colocar todas as requisições que minha aplicação vai fazer. Ou seja, é como se fosse o DTO de todas as requisições. Nela eu vou criar aqui um arquivo que, como nós só vamos criar um request, né? Então eu vou criar um só com o nome mesmo de request dessa maneira, e o arquivo é um arquivo CS, né? Um arquivo de código do C#. Esse request nada mais vai ser do que uma classe mesmo normal, que eu vou chamar ela o mesmo nome lá, request, e vou criar a propriedade que eles sugeriram lá, que é a propriedade input. É uma propriedade do tipo string e parece que é inputs no plural, né? Então é inputs dessa maneira assim. Vou criar aqui um get7, pronto, uma propriedade normal do C#. Só que, como no C# a gente costuma inicializar aqui as propriedades com letra maiúscula, então eu vou criar aqui um mapeamento, né? Eu vou chamar aqui um JSON property name, por quê? Para que eu possa dar um nome para ela de inputs dessa maneira, do jeito que está no JSON, que, como a gente viu, é assim. Então, o que eu fiz aqui? Eu criei a classe sugerida, lá, a estrutura, que tem o que eles precisam, que é um input que é do tipo string. Só que para que o mapeamento ficasse correto, eu coloquei aqui o i como minúsculo, que é um maiúsculo, desculpa, que é um padrão do C#. Então, eu coloquei aqui um mapeamento, que foi o JSON property name, para que ele mapeie no JSON, quando ele for serializar, para inputs dessa maneira, com letra minúscula mesmo, assim fica melhor, né? Você pode opcionalmente aqui criar um namespace, né? Então, no caso, a gente vai criar aqui um namespace que a gente vai dizer que é o nome da aplicação, que eu não estou lembrando aqui qual foi o nome que a gente colocou, predict BERT. Eu vou colocar ponto e vou colocar aqui request, né? Na verdade eu ia colocar response, mas na verdade é requests, que vai coincidir com o nome da pasta. Então atualmente no C# você não precisa abrir e fechar o namespace. Se você fizer assim, é o namespace que já vai servir para todo o arquivo. Eu achei isso interessante. Ele está aqui sinalizando, grifando com advertência. Isso porque eu estou aqui criando um string, mas não estou inicializando ela. E também não estou dizendo que ela pode ser nullable. Para resolver esse problema a gente pode dizer que ela pode ser, sim, nullable, e pronto, acabou a advertência. Nós já temos um namespace aqui que é requests. Eu costumo errar muito aqui os textos, se eu estiver errando alguma coisa já peço desculpas. E pronto, nós já vamos aqui codificar a interface da nossa mini aplicação, da nossa pequena aplicação. Para isso nós já vamos colocar a aplicação para rodar. Eu vou disparar aqui um .NET Watch, você pode disparar também .NET Run, mas como isso aqui é uma aplicação web, é melhor o Watch, porque a gente vai fazer mudanças na interface, e o Watch ele tem um hot reload, que ajuda, né? Então a cada mudança que você vai fazendo na interface, ele vai atualizando no navegador automaticamente com o hot reload, então vai ficar melhor. Então dessa maneira eu vou tentar aqui colocar, como eu sempre tento fazer, as duas lado a lado. Inclusive eu vou puxar isso aqui também um pouco mais para cá, trazer aqui um pouco mais para cá. Pronto, e então assim eu acredito que tenha ficado razoável. Vou até diminuir mais um pouco aqui para ficar meio pronto, para aproveitar aqui a responsividade, então fica melhor de ver assim. Bem simples, vamos apagar isso aqui e colocar um HR normal aqui. Aqui a gente vai colocar algum texto descritivo do nosso vídeo aqui, que seria code total, canal code total, e aqui 2 pontos, e a gente vai colocar aqui, por exemplo, predicts BERT. Vamos colocar isso só para ficar aqui uma descrição. Aqui no título da página, como você pode ver aqui, que é o que aparece na aba mesmo aqui, no título, tá como home, a gente vai trocar ele utilizando esse page title, que serve para isso. Então nós vamos fazer com que ele fique aqui também com o texto aqui, com o texto aqui também, que eu vou mostrar melhor como ficou aí. Vou tentar vir para cá, pronto. Então ficou dessa maneira. Então a gente vai criar algo bem simples, a gente vai criar aqui um input, na verdade aqui abaixo do HR, né? A gente vai criar aqui um input do tipo text mesmo. E nós vamos criar aqui também um botão, que é um botão que a gente vai chamar de analisar dessa maneira. Esses controles aqui, eu vou até dar um Ctrl B para tirar aqui. Esses controles aqui, eles estão fazendo referência de bind com variáveis que não existem ainda e também com métodos que não existem ainda. A gente ainda vai criar esses métodos aqui. Então, aliás, nós vamos criar agora, já que eles já estão ali na tela. Então nós vamos abrir aqui uma codificação, vamos criar aqui um arroba code e já vamos criar aqui uma propriedade private string input text, que na verdade a gente vai criar uma propriedade, um getSet. Aqui a gente pode colocar com letra minúscula, já que ela é uma variável privada de escopo de classe, então geralmente a gente coloca com letra minúscula. Se ela fosse pública, você colocaria em maiúsculo. Não é assim regra, né? Não é algo que vai causar erro de compilação, é apenas uma boa prática do C#. E aqui você pode igualar com vazio, ou então simplesmente a gente vai adotar que ela vai poder ser nulo mesmo, a gente vai apagar isso aqui, vai colocar um nullable aqui. Então a gente vai aceitar que essa string inicie como nulo. Nós vamos criar também aqui o método predict, então a gente vai... Vamos tirar esse 2 pontos, esse ponto e vírgula que não precisa aqui. A gente vai criar um private, por enquanto void, que a gente não vai saber. A gente vai criar aqui um método predict, que a gente vai aqui verificar se o input text está nulo, ou se ele é uma string vazia, ou se ele não tem nada lá. A gente já vai aqui retornar, a gente não vai fazer nada, então vamos dar aqui o retorno. E antes da gente continuar aqui a codificação, nós vamos também, finalizar nossa tela aqui. Antes da gente codificar embaixo, nós vamos tentar finalizar aqui nossa tela. Onde aqui embaixo nós vamos criar aqui algo como talvez um H3 com o texto resultados. Você vai já entender qual é a finalidade dessa tela aí. A gente vai colocar aqui também aqui um P como nenhum resultado encontrado. E aqui embaixo a gente vai criar uma div com uma lista normal mesmo, aqui um UL li. Então para cada ocorrência que ele encontrar, nós vamos fazer uma lista aqui. Então, por exemplo, a gente vai colocar aqui como primeira ocorrência, né? Eu vou duplicar aqui e vou colocar aqui como segunda ocorrência, só para a gente ver como é que tá ficando aqui na tela. Ele está pedindo para reiniciar aqui. Muitas vezes o Blazor, por algum motivo, ele não consegue fazer o hot reload. Então ele pergunta se você quer dar um restart na aplicação. Você pode fazer isso também utilizando o Ctrl R. E você pode disparar Y ou A. De maneira que o A, ele evita de perguntar essa mensagem novamente. O A significa always, ou seja, significa sempre fazer isso. A gente vai logo no A aqui, que talvez seja melhor. Nesse caso ele vai reiniciar a aplicação, então já reiniciou aqui, ficou meio feinho e a gente vai apenas, não é bem aqui o for
foco do vídeo, a gente vai dar uma estilizada, já que por padrão o Blazor ele coloca um bootstrap aí, então a gente vai criar aqui um form control, que nesse caso a gente vai estar utilizando o bootstrap, e no caso desse botão aqui a gente vai criar uma classe aqui, que é um BTN mesmo, BTN é um BTN primary dessa maneira, e já tá dando uma melhorada aí, daqui a pouco a gente vai tentar estilizar ainda melhor. Resultados, a gente deixa como tá mesmo, talvez colocar aqui aliás, para melhorar, eu vou deixar dessa maneira e vou colocar esses dois aqui dentro de uma div, para tentar dar uma afastada. Então nessa div aqui, eu vou criar uma classe com margin bottom de 3, para ele dar uma afastada, ó, aqui ficou mais afastado. E aqui a gente pode talvez criar também um margin bottom de menor, né, menos, talvez um 2 aqui, só para o botão aqui não ficar muito junto. E o resto eu acho que vai poder ficar dessa maneira. E outra coisa, você pode estar se perguntando, o que faz assim nenhum resultado junto com isso aqui, né? É porque se não vir nenhum resultado, a gente vai mostrar isso aqui. Então, por enquanto a gente está jogando tudo na tela. É uma maneira legal de você trabalhar com Blazor, é você já criar a interface com tudo que pode aparecer. E aí, depois é que você vai criar interatividade na tela, então daí você vai mostrando as coisas que realmente precisam aparecer. Vai ser bem simples, nós não vamos sequer criar service aqui. Eu poderia criar aqui um serviço, mas nem isso eu acho que vai ser necessário criar. Eu vou codificar aqui mesmo, utilizando o HTTP client do C#, então por isso eu já vou injetar ele aqui. Então eu vou injetar aqui o HTTP client, vou deixar ele com o nome HTTP mesmo. Inclusive, uma coisa que eu acho que vai ser importante também colocar aqui é um espaço para erro, né? Então aqui eu vou criar uma div e vou colocar ela aqui como um class alert. Ele vai ser um alert danger, porque ele vai guardar aqui uma mensagem de erro. Eu gosto de colocar aqui faz parte do Bootstrap, né, um role alert aqui. E vamos colocar aqui mensagem de erro, porque aqui quando ocorrer algum erro, vai aparecer a mensagem de erro aqui. Por hora você vai ver normalmente só essa mensagem de erro fixa aqui. E note que, muito importante ter ocorrido isso, já ocorreu esse problema, que é o seguinte: nós estamos injetando aqui o HTTP client, só que a gente não informou que a gente quer utilizar esse serviço como um injetável aqui da aplicação. Então, para isso, Ctrl P, eu vou aqui no program.cs e bem aqui no service eu vou indicar que eu quero utilizar builder.services. Eu vou indicar aqui que eu estou querendo adicionar o HTTP client normal, eu não vou colocar nenhuma propriedade extra não. Acho que vou utilizar ele só dessa maneira, uma aplicação bem simples mesmo aqui. E pronto, já podemos fazer. Só que quando você modifica aqui o program.cs, na maioria dos casos, na verdade, em todos os casos, você vai precisar reinicializar a aplicação. Por isso eu vou dar aqui um Ctrl R. Então, o Ctrl R é uma maneira de você reinicializar a aplicação sem precisar dar um Ctrl C, depois um .NET Watch. Eu acho que é bem mais rápido assim. E aqui você viu onde é que ficaria a nossa mensagem de erro caso ocorresse erro. Criamos isso aqui porque nós vamos criar aqui um tratamento de erro bem simples, que quando ocorrer um erro, nós vamos mostrar a mensagem aqui. Pronto. A nossa tela é basicamente isso. Acho que não tem nem o que explicar, mas vou explicar de maneira bem rápida aqui. Então, o título aqui apenas para descrever. Aqui onde nós vamos colocar a frase lá, a frase que é aquela que tem a máscara. Aqui nós vamos colocar, o botão analisar ele, que vai chamar a API, nada mais que isso. Um título para os resultados. Aqui a gente vai colocar os resultados ordenados pelo ranking. Se for o caso, a gente até coloca o valor do ranking aqui para cada resultado. Caso não ocorra nenhum resultado, a gente vai mostrar isso. E caso ocorra um erro, a gente vai mostrar isso. É bem simples. Voltando aqui para o nosso home.razor, nós vamos agora codificar esse predict aqui. A gente vai primeiro pegar aqui nossa API key. Então, var API key. Vamos guardar ela numa variável. Como é que a gente vai pegar nossa API key que nós colocamos lá no app settings? Então, para isso, a gente vai ter que definir aqui mais uma injeção, que é a do iConfiguration. Então, nós vamos injetar o iConfiguration. Vamos chamar aqui de configuration mesmo, ou config aí, se você quiser diminuir o tamanho da palavra. Bom, aqui nós vamos pegar o configuration e nós vamos pegar a configuração que nós criamos aqui. Como é que você pega essa configuração? Se você for aqui no app settings, que foi onde nós colocamos, você nota que aqui ela não está dentro de nenhuma subchave, então a gente pode pegar aqui, copiar daqui mesmo a API key, e podemos colar outro detalhe aqui. Você pode notar aqui, isso aqui é um arquivo JSON, mas pelo padrão aqui do .NET é um JSON que ele não é camel case, né? Você pode notar aqui, você pode escrever as primeiras letras em maiúsculo mesmo. Então, aqui a gente pode colar. Se ele fosse uma subchave, né? Então, você iria colocar aqui key, que seria a chave superior, e iria dividir dessa maneira aí. Então, mas como ele é a chave principal mesmo, ele não é uma subchave, a gente pode colocar dessa maneira assim. Então, aqui eu já tenho a API key. Vamos pegar também a URL, a API URL, para a gente já ter tudo que a gente precisa lá das configurações. Então, eu vou até copiar daqui, que vai ser API URL, dessa maneira. Já vamos utilizar aqui nosso HTTP client, né? Então, nós chamamos ele de HTTP. A gente já vai zerar os headers aqui, default request headers, a gente vai dar aqui um clear, porque nós vamos adicionar o token beer, né? Então, eu zerei para que a gente pudesse adicionar. Então, eu vou chamar aqui http.defaultRequestHeaders.add. É um header chamado authorization e o valor dele vai ser beer, vai ser um authorization beer, como a gente viu lá no próprio exemplo deles lá, aqueles beer, que eles mostraram lá no próprio site do Hugging Face. Só que eu vou criar aqui uma interpolação, porque eu vou interpolar esse beer com a API key. Então isso é apenas uma interpolação, né? Então eu estou unindo duas strings aqui. Vai ficar, quando completar, vai ficar junto aqui beer e o valor que tem aqui, que é o valor do Access Token. Nesse caso, a gente já vai dar o post lá, passando aquele model, aquele request que nós acabamos de criar. Então, eu vou guardar o resultado aqui numa variável que eu vou chamar de response. Daqui a pouco a gente vai tipar essa resposta aí. Vou chamar ele de maneira assíncrona. Então, por esse motivo, eu vou ter agora que dizer que esse método aqui é assíncrono. Então, eu vou dizer que ele é um async task, para que eu possa utilizar o async aqui. E vou chamar aqui http post as JSON
async, dessa maneira eu já estou postando e serializando ao mesmo tempo. Aqui eu vou colocar aqui o endereço, a URL que nós gravamos lá, e nós vamos chamar uma instância do nosso request, do request que nós criamos lá, que é uma instância disso aqui, e ao mesmo tempo, na mesma linha ainda aqui, nós já vamos definir o valor da propriedade input, que nós criamos lá, que é inputs na verdade, né? Então esse request aqui, ele aparentemente não reconheceu, vamos ver se ele consegue pegar. Então, ó, veja só, eu estou importando ele, inclusive ficou errado aí, eu estou importando ele do namespace que nós acabamos de criar, que foi o predictBert.requests, né? Então a gente vai importar ele desse namespace para que a gente possa utilizar. Então, como você pode notar aqui em cima, ele já colocou, em alguma parte que eu não estou vendo, aqui em cima ele colocou os requests, então nós erramos, vamos aproveitar para corrigir isso, né? Porque ficou feio aí. Então, como eu disse, vez por outra a gente erra aqui, vou para cá, vou ver se o nome da pasta eu acertei. Então, tá certo o nome da pasta, nós só erramos na verdade o nome do namespace, então fica fácil corrigir aqui. Pronto, e logicamente aqui embaixo a gente vai, deixa eu ver se ficou certo aqui, requests, certo aqui, e aqui requests. Vamos salvar aqui para ver se deu algum problema. Que tá... é porque ele estava marcando só porque não tinha salvo ainda, tudo bem. E voltar para cá. Então deu tudo certo, só que a gente vai ter que preencher aqui, ó, a propriedade inputs. E o que vai ser esse input? Note que a gente está fazendo aqui um bind, não é? Do nosso input aqui, que é nosso controle, com a nossa propriedade input text, que é a propriedade que nós criamos aqui, não é? Então quando eu mudar aquele input, aquela caixa de texto, ele já vai automaticamente mudar essa variável, porque eles estão numa ligação two-way, que de maneira que se eu mudar o valor aqui, muda no input e vice-versa, né? Então a gente já pode utilizar inclusive a variável lá, que é a input text, né? Input text, que é essa aqui. A gente já está mandando todo o input necessário para eles lá. Vou fechar aqui. A princípio, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos pegar o resultado deles como string. Então, para isso, isso é provisório, é apenas para a gente pegar o resultado deles, para ver como é que eles retornam. Então, vou dizer aqui que response.str é igual ao response.content.read as string async. Então é bem simples, C# facilita um bocado. Aqui eu já tenho a resposta deles como string, né? Que é aquele JSON mesmo, em formato bruto mesmo, string. Então aqui eu tenho console.writeLine. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou cuspir no console o que eles retornarem. Então é exatamente isso. Vou tirar daqui, foi um erro que eles criaram aqui, a ideia colocou aí, vou salvar tudo. E a gente já pode, acredito eu, se não der nenhum erro, então a gente já pode testar aqui. Inclusive aqui nesse placeholder, eu vou colocar algo que lembre ao utilizador que eu preciso colocar o mask, né? Então eu posso colocar aqui, por exemplo, type text with mask. É apenas para lembrar que eu preciso colocar esse mask aí. Então você pode ver, ficou mais intuitivo aqui. E eu coloquei em inglês porque a gente já viu que ele trabalha melhor com inglês e que ele não trabalha muito bom com português, né? Então dessa maneira a gente vai trabalhar com inglês mesmo. Então vamos poder fazer aqui o primeiro teste. Lembrando que a intenção aqui é verificar esse writeLine para a gente ver como é que ele vai retornar, como é que ele vai fazer esse retorno. Então podemos já criar aqui uma frase para fazer o primeiro teste. Já está tudo ligado, né? Lá no botão. Deixa eu ver se eu não esqueci nada aqui. Então aqui, olha, o botão está chamando aqui o predict, né? O que é o predict? Esse método aqui. Então está tudo correto. Vamos inventar qualquer coisa aqui, por exemplo, how are mask, né? Vamos colocar o mask aqui. Pronto. Mask you. Vamos ver se ele consegue, no que vai dar isso aí, né? E vamos colocar também uma interrogação aqui. Pedir para analisar. E note aqui embaixo que ele deu o erro 403, erro HTTP, que significa forbidden, que significa proibido. Então eu acho que pode ter a ver com aquelas permissões. Nos primeiros testes que eu fiz já há algum tempo com essa API, ele não tinha essas permissões. Então a gente vai tentar ir aqui nos keys que nós criamos, aqui em Access Token, e vamos ver se a gente consegue mudar alguma permissão aqui, vamos ver se o problema realmente está nisso aqui. Eu acredito que seja isso aqui, por alto eu já consegui enxergar isso aqui, ó, Inference, a gente está chamando lá do Inference Provider, né? Make calls to Inference Providers. Talvez até precise desse aqui também, a gente pode até testar. E aqui é Manage Your Inference Endpoints, eu acho que não. Vamos tentar marcar só isso, vamos ver se ele aceita modificar o token com o token já criado, vamos ver se ele permite isso. E a gente já mudamos aqui, a gente já pode testar de novo, só que eu vou trazer um pouquinho para cá para a gente ver a resposta lá. Como ainda está aqui, então eu vou apenas clicar em analisar. E ele deu 200, o que significa que deu certo, ó, retorno 200, só que o problema é que ele retornou aqui uma string, ele não retornou, eu esqueci de colocar aqui o await, então ele retornou na verdade um task, isso aqui na verdade ele está simbolizado por um task, então eu esqueci de colocar o await ali, não tem problema, a gente corrige. E o interessante é que o Blazor ele mantém aqui o estado, então mesmo ele reinicializando a página, que foi o que ele fez, ele manteve aqui a frase, ainda bem que a gente não perdeu, vamos analisar novamente, aqui a gente já tem a resposta. Não sei se vai dar para eu pegar tudo aqui, mas note que ele respondeu com um JSON que tem ali, pelo que eu estou vendo aqui, ó, ele tem os scores, né? Então aqui score com esse valor aqui 0.22, que tem, ele dá também um token, né? E o token str aqui também, e a frase que não está dando para a gente ver, que eu vou tentar trazer para cá, para ver o que ele colocou nessa primeira frase, só por curiosidade, que é a sequência que ele chama aqui. How are foi o que eu coloquei lá, né? Aqui eu coloquei a máscara e aqui eu coloquei you. Então veja só o que ele colocou, how are they you? E o interessante é que não aparenta fazer tanto sentido, é como se eu estivesse perguntando como eles estão você, né? Então eu não entendi muito bem. Para você que entende melhor de inglês aí do que eu, você pode me informar se eu posso estar errado aqui. Bom, mas o que importa pra gente aqui nesse resultado é que a gente vai copiar ele, né? A gente vai copiar esse resultado aqui, Ctrl C, copiei, porque nós vamos utilizar esse resultado para criar nós criamos o nosso request, agora nós vamos criar o nosso response. Então, como você pode ver aqui, nós criamos aqui uma pasta com o nosso request e agora nós vamos criar o nosso response. Por hora eu vou colocar com o nome mesmo response, mas nós vamos modificar o nome para ficar melhor. Então eu vou tirar essa parte de cima aqui, que eu não utilizo muito, vou criar aqui um novo arquivo, eu vou criar duas coisas ao mesmo tempo, que o code permite, né? Eu vou criar aqui a pasta responses,
responses e vou criar aqui um arquivo que provisoriamente eu vou chamar de response.cs. Pronto, aí nesse caso ficou legal porque ele já cria aqui, ele já cria a pasta e o arquivo. E o que nós vamos fazer aqui? Eu vou utilizar uma extensão bem interessante, eu aconselho que você instale. Vou procurar aqui nas minhas extensões instaladas aqui, @installed. Eu vou procurar aqui um pest e essa extensão aqui, pest.json ascode. Foi por isso que nós copiamos aquele JSON lá. E aqui eu acho que já merecia um like porque é uma maneira bem interessante de você pegar um retorno no API sem precisar ir na documentação. A gente simplesmente vai colar aquele JSON aqui e ele já vai converter isso para classes de C#, né? Bem interessante isso aqui. Então, para isso, com o texto ainda no clipboard, eu vou aqui em Ctrl+Shift+P e vou aqui em pest.json ascode. Ele pergunta qual é o nome do top level, porque nessa coleção de classes, nessa hierarquia de classes que ele vai criar, ele pergunta qual é o chefe, qual é a classe root de todas. Eu vou chamar aqui de, talvez de Bert Response. Vamos chamar de Bert Response para ver o que ele vai criar. Ele cria aqui um namespace estranho, que nós vamos tirar ele aqui. Ele cria um quick type. Nós vamos colocar aqui, seguindo os padrões da nossa aplicação, eu vou criar aqui em predict.bert.responses. Então, vamos criar aqui nesse namespace. Outra coisa que ele cria aqui é que ele se baseia no newtonsoft.json. E como o .NET já tem um serializador interno dele, a gente não vai utilizar o Newtonsoft. A gente vai utilizar o do próprio .NET. Ele é tão bom, o pest.json ascode, deixa eu tirar aqui esse terminal, vou tirar esse aqui para abrir mais código para a gente ver. Ele é tão bom que ele cria também as classes, né, as funções utilitárias para você fazer uma serialização assim from JSON, ou seja, serializando de JSON para objeto. E aqui é to JSON, veja só, o serialize to JSON, que ele faz o contrário, né? Ele pega o objeto e transforma em texto JSON, né? Tem um converter também que ele cria, só que isso aqui a gente vai apagar tudo, porque a gente quer simplificar o máximo possível. Então, inclusive, pronto, isso aqui é só o que ele retorna. Ele retorna um array disso aqui. Só que essa propriedade, esse mapeamento, é utilizando o Newtonsoft JSON. A gente vai aqui selecionar vários, porque eu vou chamar, na verdade, aqui o JSON Property Name, que é o que é utilizado pelo próprio serializador do .NET, que é o system.text.json serialization. Dessa maneira eu não vou precisar, por exemplo, instalar o Newtonsoft. E aqui ele já trouxe tudo mapeado, né? Já seguindo as boas práticas do C# e mapeando para as propriedades corretas. Então, o que a gente recebe lá é um array disso aqui. Como nós mudamos já o nome da classe root para esse nome aqui, a gente agora já sabe qual é o nome que vai dar aqui, no caso aqui nos arquivos, para o nosso response. A gente vai dar aqui o nome Bert Response. Aqui a gente já pode fechar e salvar, não precisar mais chegar aqui. Então, nós já sabemos que essa resposta aqui, eu posso até comentar, e ele faz esse comentário assim, na verdade eu vou apagar, que a gente não vai mais precisar, só utilizamos aquilo para a gente saber em formato texto que eles recebem, porque agora a gente vai tipar a resposta. Como a gente já tem lá o Bert Response, a gente vai criar logo a lista aqui. A gente vai criar aqui um private, ela vai ser de escopo da classe inteira aqui. Então nós vamos criar aqui um private, vai ser do tipo list. List de quê? É uma lista de Bert Response, que foi o que nós acabamos de criar ali. E aqui eu vou chamar de results, mesmo assim, e nesse caso eu vou instanciar ela. Nas novas versões de C# você pode instanciar dessa maneira, você não precisa repetir novamente new list Bert response, não, você pode dizer só new, porque ele já sabe. Aqui eu estou apenas fazendo o uso do namespace ali que nós acabamos de criar, que foi o de response aqui, né? Então eu vou apagar daqui de baixo, porque ele cria não sei por que motivo aqui embaixo. Eu acho que minhas extensões elas estão desatualizadas, e aqui nós já temos os results, que a gente já pode inclusive utilizar algumas coisas, como por exemplo, a gente pode já verificar algumas coisas, por exemplo, se é assim que você cria uma condição aqui dentro do HTML utilizando o Blazor, né? Se results.count for igual a 0, ou seja, se não tiver resultado ali, eu vou imprimir na tela esse nenhum resultado encontrado. Então, por aí você viu que agora a gente está colocando, ele vai desaparecer daqui, não é porque ele, deixa eu ver, deve ter dado algum erro de compilação, daqui a pouco ele vai corrigir correto. Aliás, ele está certo, né? Porque nós não fizemos buscas, então realmente não tem nenhum resultado encontrado, não fizemos nenhuma busca, né? Isso aqui a gente já traz para baixo, né? Porque a gente vai precisar agora que ele fique aqui embaixo, aqui juntinho. Então, a gente vai criar, na verdade, um else aqui, porque se tiver resultado, é que ele vai mostrar esse título aqui, resultado com os resultados. Acho que deu para entender aí, né? Então, aqui ele não está atualizando, pronto, atualizou aqui. Então você nota que agora ficou só nenhum resultado encontrado, sumiu até aqueles outros, né? E como nós criamos essa parte de erro aqui, a gente vai criar também aqui embaixo uma variável, na verdade aqui em cima, a gente vai chamar de private string mesmo, no able, chamar aqui de error message. Eu estou criando propriedades, mas você pode também criar aqui simplesmente variáveis, né? Mas por força de costume, eu vou criar propriedades mesmo. Então, se esse error message for vazio, se ele for nulo, né? Na realidade, se ele for diferente de nulo, né? Se ele for, já que eu coloquei ela como no able, então eu posso comparar ela com nulo. Fica melhor assim, né? Se ele for diferente de nulo, então eu vou exibir aquilo. Eu só vou exibir isso aqui se error message for diferente de nulo. E outra coisa, eu não vou exibir essa mensagem, eu vou exibir a mensagem mesmo, né? O error message mesmo. Aqui vamos salvar tudo para ver se está faltando a gente. Aí você viu que sumiu até o error message daqui, agora ficou bem mais simples, as coisas vão aparecendo no momento que precisarem. Como nós criamos ali essa lista de results, a gente vai preencher ela agora aqui. A gente vai dizer que results, né? Results é igual ao response.read content, né? Content.
read from JSON async. Olha como é bem prático, né? Já tem aqui o from JSON async. Só que eu vou precisar dizer, como ele vai ler de JSON, eu preciso informar para ele que ele já vai ler tipado, né? Ele já vai ler fazendo a serialização. Então eu preciso informar para ele que classe aqui vai ser a base para ele tipar, né? Então eu vou dizer que é uma lista de BERT response. Ele está marcando como errado aqui, porque eu coloquei, chamei a versão assíncrona do método, eu acredito que só tem essa versão, e aqui eu tenho que colocar um await. E aqui ele está marcando, sublinhando, porque esse resultado ele pode dar nulo, então pode ter uma null reference aqui. Nesse caso, a gente pode dizer que essa lista ela pode ser nula. Então, dessa maneira, a gente vai dizer que ela é nullable, e você viu que ele parou de marcar aqui. E agora, a gente precisa de, ao verificar algo sobre a lista, verificar se ela é nula também. Porque agora corre o risco dela ser nula. E aqui nós vamos colocar também, como isso aqui é uma lista de resultados, a gente agora vai percorrer, vai fazer um for each. Na nossa, eu vou chamar de item mesmo aqui, né? Na nossa lista de resultados, que eu chamei de results, então vamos colocar aqui results, note que ele está marcando que pode ser nullable, então a gente vai já verificar, resolver esse problema aí. E aqui a gente só vai pegar um item, logicamente, porque não vai interessar pegar dois de uma vez, né? E vamos apagar esse segundo aqui que não vai mais interessar. Ele marcou aqui porque results pode ser nulo, né? Então, se for nulo, ele vai, claro, ocorrer um erro aqui que ele vai tentar fazer um for each numa variável que é nulo. Então, tudo isso está ocorrendo porque nós informamos que isso aqui pode ser nulo. A gente vai já resolver isso aí. E aqui a gente vai colocar o resultado, que eu tenho apenas que verificar aqui do item, relembrar qual é o resultado realmente ali, o que a gente coloca. Eu lembro que é a sequência, né? Então a gente vai colocar a sequência. Só que a gente vai colocar, só para ficar melhor, entre parênteses aqui, a gente vai colocar o score só pra gente ver como é que tá o score, né? Só pra ficar melhor, só pra não ficar só a frase aí. Então aqui a gente vai, note que aqui a gente tá verificando se count foi igual a 0. Mas aqui a gente precisa verificar também se é nulo. Então dessa maneira a gente vai verificar aqui se results foi igual a nulo, né? Ou então se results.count igual a 0. Então note que eu filtrei que os nulos só vão aparecer aqui. Por isso ele desmarcou. É bem interessante o C#, a maneira inteligente que ele verifica aqui o código, que ele compila o código, né? Então aqui, se for nulo ou se for 0, ele vai bater aqui. Então não tem mais perigo dele vir pra cá. Por isso ele desmarcou e a gente não tem nenhum warning aqui. Eu acho que a gente já pode testar, né? Só que ele apagou minha frase aí, a gente vai criar outra frase, tudo bem, não tem problema. Só pra ver o que ele vai dizer, eu vou colocar uma frase aqui, I love, pronto, vamos ver o que ele vai colocar dentro desse I love aí. Eu não sei se eu faço uma pergunta, mas vou primeiro deixar sem pergunta para ver se muda alguma coisa. Aí, no caso ele coloca, sempre ele costuma colocar, quando você der imagens para isso, ele coloca apenas uma pontuação, né? Então como você pode ver aqui ele colocou uma exclamação, aqui um ponto e vírgula, 2 pontos. Então sempre o que ele coloca em primeiro lugar é uma pontuação. Por esse motivo eu já vou colocar uma pontuação aqui, fazendo uma pergunta, e note o score também, né? Que esse aqui é que o mais provável e disparado, né? Comparado com os outros aí. Aqui, agora já mudou a coisa. Note que ele complementou com uma palavra. Então ele colocou aqui, ó. O bem mais provável é esse aqui, que é I love you. Existe sim, faz sentido sim. Aquele, já aqui na segunda ele tá perguntando, eu amo ele? Eu amo ela? Eu amo aquilo? Eu amo eles, né? Então, para complementar, a gente vai, já que a gente criou esse tratamento de erro aqui, essa variável, agora a gente vai criar um tratamento de erro aqui. Então eu vou abrir mais espaço para código aqui, né? Vou abrir também aqui embaixo. Inclusive eu posso até puxar isso aqui mais para baixo. E isso aqui também, vou puxar um pouco mais para baixo aqui para ficar melhor. Se bem que já está no final, né? Então, eu vou recortar tudo isso aqui, porque eu vou criar aqui um bloco, o famoso bloco try aqui, catch. Vou pegar aqui um exception. X, e aqui eu fecho o catch. Vou trazer aquele código para cá. Isso porque nós vamos fazer aqui umas coisas, né? Então a gente vai aqui em cima zerar a variável error message. Vamos zerar ela aqui, daqui a pouco eu vou ver por que está ficando vermelho aí. E aqui a gente vai, caso ocorra algum erro, a gente vai preencher ela com o valor do erro lá. A gente vai preencher com o message do erro. Não é um ótimo tratamento de erro, mas vai quebrar um galho sim. No caso é porque eu coloquei aqui duas chaves, então quebrou aí o código, não ficou correto, né? E agora nós vamos salvar aqui. Porque agora a gente já tem até tratamento de erro, a gente já pode até, inclusive, simular aqui um erro. Então, só pra gente ver o tratamento de erro, já que nós vimos que tudo tá dando certo aí, então não vai ter como simular um erro. Eu vou colocar aqui um true new exception com uma mensagem de erro qualquer aqui, por exemplo, um erro proposital, apenas pra gente ver o que ocorre se deu. Aqui realmente é um erro que tá ocorrendo, só que é um erro proposital, né? Então eu vou aqui até aproveitar essa mesma mensagem. Ó, veja só, aqui deu erro proposital, então foi isso mesmo. Caso de erro aqui vai dar certo no final das contas. Para tentar forçar um erro, talvez eu até vou aqui recortar isso aqui, pode ser que eu precise. Vou deixar em branco para ver o que ocorre. O interessante é que deixar em branco não vai ocorrer nada, porque nós já fizemos esse tratamento aqui, né? Então ele vai simplesmente não fazer nada. Bom, caras, então é isso aí. Para finalizar, vamos colocar uma frase bem divertida aqui, por exemplo, code total is. Eu vou colocar aqui um mask aqui, mask, e vou finalizar com YouTube channel. Vamos ver o que ele vai escrever aí. Olha que legal. Então vamos ver aqui. Logo disparado com 95.95, né? Que isso aí não é percentual. Code total é um canal YouTube. Code total é o canal YouTube. E o pior é que eu errei ali channel, né? Agora que eu vi aqui. Vamos ver, inclusive, se ele dá respostas diferentes, né? Channel. Vamos aproveitar para ver se ele dá resposta diferente. Parece que ficou basicamente a mesma coisa. Até aumentou aqui o percentual, né? Então é um canal do YouTube. Code total é o canal do YouTube. Bem aqui, code total é outro canal do YouTube. Code total. E colocou aqui o one também. E finalizou aqui com o day, que ficou interessante. Bom, eu já ia esquecendo de mostrar aqui a questão dos valores, né?
que se você for aqui no seu avatar, então você pode vir aqui nessa parte mesmo de inferência usage, a gente pode vir aqui, e aqui pelo que eu entendi, ele tem esse cota de uso aqui, em que ele mostra, você pode gravar coisas no storage, então aqui como eu nunca gravei nada, ele está colocando como 0 aqui, mostra o uso dos inference providers, então eu já usei muito aqui, bastante, e ainda está só nisso aqui, e pelo que eu entendi, você tem aqui um crédito, se eu não me engano, de 10 centavos, pelo que eu já ouvi falar, você tem, parece que 1000 requisições gratuitas, você pode pesquisar aí, eu não encontrei realmente essa informação aqui de maneira fácil. Aqui ele informa também um esquema de CPU, em que ele fornece lá minutos de CPU. Nesse ponto aqui, nessa parte, ele informa o tanto que eu usei no período, pelo que eu entendi. Aqui é um máximo de utilização. Para esse método de pagamento, ele está querendo dizer aqui, se passar desse valor aí de $100, vai ter que mudar o meu método de pagamento. Aqui a finalização do período desses cálculos aí. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais aqui para mostrar. Quanto aos valores, né, pode consultar de maneira mais detalhada, porque eu estou só dando aqui uma informação nesse ponto para esse assunto meio que superficial aqui. Por exemplo, se for para a gente ver valores só se baseando nesse Subscribe to Pro aqui, se a gente for nesse link, então a gente pode notar que ele tem aqui várias vantagens, né, como upload ilimitado de repositórios, né, porque na verdade você pode enviar repositórios aqui. Tem algumas vantagens aqui referente a espaço utilizado. Quanto aos reference providers, ele indica aqui que você tem livres créditos aí para todos os reference providers. Pode visualizar, utilizando esse Dataset Viewer, os datasets que são privados. Bom, e você pode olhar melhor essas outras vantagens, mas o que eu queria mostrar aqui, que inclusive eu vou até mostrar aqui, eu diria de uma maneira mais focada aqui, é que para esse caso desse Subscribers to Pro, eles cobram $9 por mês, né? Mas há algum tempo já eu estou utilizando aqui esse serviço para fazer testes e até então nada foi cobrado. Então é uma coisa que você pode, no que se refere a aprender, a praticar, você vai poder praticar à vontade até que você chegue num ponto que aquilo vai ser útil financeiramente para você, que aí você pode, por exemplo, assinar um desses planos aí. Bom, caros, então é isso aí. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Você pode aí utilizar a sua criatividade, então eu diria que a criatividade é o limite aqui. Você pode, por exemplo, criar algo que autocomplete alguma coisa na sua aplicação, algo que sugira a complementação de uma frase. E como eu disse, o limite aí seria a sua imaginação. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Gostaria que você curtisse esse vídeo, seguisse o canal e agradeço pela atenção e até a próxima.